Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre jogo entre Corinthians e Flamengo na Arena. Papo de craque com James. Vamos falar escândalo de arbitragem hoje. Vou falar a escalação primeiramente. Vamos lá. A equipe do Dorival Júnior entrou com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Breno Beidon, André Carrijo, Ranielli, André, Yuri Alberto e Memphis Depay. Equipe rubro-negra entra com Rossi, Varela, Danilo, Vitão, Alessandro, Everton Araújo, Jorginho, Samuel Lino, De Arrascaeta, Lucas Paquetá e o Pedro. Bom, primeiro eu vou responder aqui a perguntas, né? E depois vamos falar sobre jogo entre Corinthians e Flamengo. Aqui é pergunta do Samuel K96. James, com a baixo nível do Vinícius Júnior com a amarelinha e Neymar com problemas físicos, quem é o sucessor ideal para o Neymar na seleção brasileira? Bom, Samuel, na minha opinião, Breno Beidon, né? Breno Beidon seria o nome ideal para ser sucessor do Neymar na seleção brasileira, já que Vinícius Júnior consegue jogar. Aqui é Adriano JCQ8S. James, não achei pênalti, né? O Mauro César também confirmou isso, que não foi pênalti em cima do André, do Ailton Lucas. Bom, aqui não tem clubista, não tem bairrista, pseudo-jornalista, né? Se você quer pra página clubista, vai pro paparazzo rubro-negro, Mauro, Neto, Juca, Casagrande. Aqui não tem clubismo, tá? Pseudo-jornalista aqui não. Aqui é 100% imparcial, baseado, não tem clubismo, falam de todos os times. Jornalista, pseudo-jornalista aqui não. Vai você e Maurinho pro casa do caramba, tá? Cansei de falar, ai, Maurinho, ele é o quê? Ele foi juiz? Ele foi alguma coisa? Ele não é nada, tá? Vamos falar do jogo. Vamos falar de arbitragem, mas primeiramente vamos falar do jogo entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians, ela entra de uma formação, né? Ela tenta entrar de uma forma de jogo com 54% de bola, posse de bola, certo? E a equipe do Corinthians, ele entra com 4-2-3-1. Né? Ela varia um pouco de 4-3-1-2 com a posição muito com André jogando mais atrás, André Carrilho fazendo a função de segundo homem no meio campo e Breno Beidon fazendo essa função que Garro em seu melhor momento fazia, né? Hoje não está conseguindo. E Yuri Alberto e Memphis Depay como centroavante. Já a equipe rubro-negro, ele entra com 4-4-2, mas ele varia de 4-2-3-1, né? Com Everton Araújo e Jorginho. Jorginho tentando dar ritmo de jogo. Arrascaeta e Lucas Paquetá tentando ser opções de criação dessa equipe, né? É um Flamengo muito diferente, porque um Flamengo do Felipe Luiz era uma equipe demais, apostando muitas vezes com o Jorginho, com um homem no meio campo e apostando muito as subidas dos laterais, né? Hoje a gente vê mais as inversões dos meias como Paquetá e Arrascaeta e uma grande participação do Pedro, né? Fazendo essa função. O Flamengo hoje com postura demais com o cara do seu treinador, de ser uma equipe mais de transição rápida, né, digamos assim, ser uma equipe muito mais vertical, de não prender muito a bola. Então a equipe do Jardim, ela faz essa função. O Flamengo, ele começa muito bem, né, com controle de Paquetá e de Arrascaeta, né, e inclusive ela consegue de certa forma encontrar, né,
digamos assim, encontrar fazendo grande chance, marcando muito a saída de bola da equipe do Corinthians. Sabe muito bem que o Hugo Souza, apesar de ser um grande goleiro, tem muita dificuldade, né? Então, isso já mostrando muito do que vem fazendo o Léo Jardim. O Léo Jardim, ela traz uma defesa sólida para a equipe do Flamengo, né? Inclusive, hoje é o primeiro gol durante a era Jardim, desde que ele chegou, né? Primeiro jogo contra a Fluminense, tomando gol, primeiro gol, né? Foi hoje que aconteceu isso. A saída errada do Hugo Souza lembra muito do segundo gol, o terceiro gol da saída errada do Hugo Souza, que acaba sendo o gol do Pedro. Nessa circunstância, o Jorginho dá um grande passe para o Pedro, que dá uma assistência extraordinária para o Lucas Paquetá. Se eu não estiver errado, nos primeiros 5 minutos, o Flamengo consegue fazer já 1-0 na Arena, né? Depois de grandes confrontos nos últimos tempos, na Copa do Brasil de 2022, recentemente uma decisão de Supercopa, e agora acontece de novo o jogo na Arena, um jogo muito pegado entre ambas equipes, duas maiores torcidas do futebol brasileiro, e o Paquetá fazendo 1-0. Aí isso dá um problema para a equipe do Corinthians, que já não tem uma confiança muito boa, né? A equipe do Dorival, ela tem chegado, inclusive, cogitação de uma possível demissão do Dorival, né? Essa foi uma coisa que aproveitou. O Corinthians, ele melhora, né? Depois dos 15 minutos, o Flamengo ainda inicia a jogada, tentando fazer transição rápida, apostando na velocidade do Lino, apostando na velocidade, né, dos jogadores como Varela. E, no caso, o Lino consegue finalizar aos 7 minutos pelo lado esquerdo. O Lino melhora bastante seu nível de jogo com o Jardim. O Corinthians responde aos 15 minutos, ele consegue melhorar com a movimentação do Yuri Alberto. Eu já venho falando há muito tempo que o senhor Yuri Alberto, ele é um jogador mais importante do Corinthians, né, de ano passado para cá. Né? Algum momento foi Garro, algum momento foi Depay. Hoje ele é o jogador mais importante, mais decisivo, mais desequilibrante. Ele é mais importante que o Depay, taticamente. Ele é mais importante que o Bidon. Ele é mais importante que o Garro, né? Então, ele é mais importante que o Carrilho, que faz a saída de bola, né? E ele consegue, porque ele acha espaço para dar passe, ele consegue fazer gol, ele marca em cima, ela dá opções de passes para a equipe do Corinthians, ela consegue marcar, ele se movimenta muito bem, ele consegue fazer tabela, ela puxa contra-ataque, porque ele é um jogador extremamente veloz e ele ajuda a marcar pressão alta, né? Então ele tem tudo isso, e aos 12 minutos ele consegue criar chance. O Corinthians apostava no primeiro tempo muito pelo lado direito, grande tabela do Yuri, grande passe do Memphis Depay com a mão, ele dá um passe pro Bidu, e Bidu foi muito inteligente, porque se você for pegar qualquer outro lateral esquerdo, talvez ele cruzava a bola ou chutava direto, cruzava a bola em cima para tentar cabeceio. Não, o Bidu, ele consegue dar um passo rasteiro pro Yuri Alberto, e Yuri Alberto, né, mostrando de novo seu nível artilheira, porque ele volta muito bem. Lembrando que pós-lesão no passado, ele passou um jogo sem fazer gols. Então, o Yuri Alberto teve 9 participação contra o Flamengo. A gente, se for contar a época que ele teve pelo Internacional, ele fez, né, gol contra o Flamengo já na decisão da Supercopa do Brasil. Campeonato Brasileiro ano passado, 2-1, né, que aconteceu ano passado, em que ele foi protagonista daqueles lances do pênalti, entre outros. Então ele tem uma participação muito boa, né, de gols contra a equipe do Flamengo, que hoje é uma potência nacional do futebol brasileiro. Yuri Alberto, ele é o principal jogador hoje do Corinthians, na minha opinião. Taticamente, a equipe do Corinthians sente muito depois que ele se machuca. Ele é importante não só
em quesito de gol, mas em quesito de a equipe ter mais variações de passes, né, de jogo também, de movimentação lá na frente, ele consegue fazer gol 1-1. Depois desse gol, a lesão do Memphis Depay, o Corinthians cai muito de nível. A lesão do Memphis Depay acaba que o Corinthians entra com garro, e o Yuri Alberto, ele mesmo reclama no final do primeiro tempo de estar muito isolado lá na frente. Então, o Corinthians ela ainda tem posse de bola, né, durante o jogo, só que ele não consegue transformar isso em grandes grandes chances, digamos assim, né? O Corinthians tentando buscar muito no primeiro tempo algumas passes entre Bidon e André, teve outra chance chutando, a bola acaba desviando no zagueiro. Foi um jogo lá e cá, né? Principalmente no primeiro tempo, que o Flamengo teve chance de contra-ataque com o Pedro, né? Teve outra chance de gol do Arrascaeta, um chute extraordinário que poderia ser o melhor gol do ano, concorrer, porque o Hugo Souza ele falha no primeiro gol que o Corinthians toma, e ele se redime nesse lance do Arrascaeta, que tem uma bicicleta extraordinária e ele defende de uma maneira muito boa, né? O segundo tempo as coisas mudam do cenário, né? No segundo tempo o Flamengo recua a linha, ele abre mão de posse de bola. No primeiro tempo ele tinha espaço, até porque o Corinthians estava com desvantagem, né? E com isso ela abre mão de posse de bola, ela consegue mais tentando puxar contra-ataque com Pedro, né? E entre outros jogadores como Samuel Lino. Depois, já aos 6 minutos, a Arrascaeta teve uma grande chance de achar o Samuel Lino, estava totalmente sozinho mano a mano. Aí acontece a expulsão, né, do Everton Araújo. Tem uma coisa que eu quero falar sobre Breno Bidon. Ele é uma das promessas do futebol brasileiro hoje, e eu vejo muitos adversários, quando enfrentam o Breno Bidon, eles dão muita entrada em cima do Bidon, cometem muitas faltas em cima do Bidon, né? Esse lance da expulsão do Everton Araújo, talvez muitos discutem, né, que poderia ter sido amarelo, né? Mas já vi muitos casos que fosse expulsão, mas pela regra ele poderia tomar amarelo, né? O Flamengo ainda com a expulsão. Eu acho que o jogo, quando foi 11 contra 11, o Corinthians tinha chance, tinha volume de jogo, mas tinha dificuldade de finalização, até porque com a ausência do Memphis Depay e o Yuri Alberto ainda muito isolado no frente, e ele não consegue apostar no Guinegão, que já não consegue mais jogar o mesmo nível que jogou em algum momento na temporada passada. Aí não tem outro centroavante que ele possa confiar além do Yuri Alberto e Memphis, né? Porque o Pedro Raul, o Dorival não confia. Então, nessas condições, o Corinthians cresce na porcentagem de posse de bola, 54 posses de bola. Então, enquanto isso, o Flamengo ele tem uma sacada muito boa, né? O Dorival ele não faz trocas, sabendo que tem um homem a mais, ele poderia arriscar, ele não faz, enquanto o Léo Jardim ele foi muito inteligente. Ele tira a Arrascaeta, ele coloca De La Cruz, ele arruma dita o ritmo do jogo no meio campo e coloca a Carrascal para segurar o jogo no meio campo, e ele consegue de certa forma, e depois com o tempo ele tendo um homem a menos, ele aposta no Wallace Ian, né, tentando achar um gol, enquanto o Dorival ele demora uns 10 minutos, 15 até lá, para colocar Kaique. A gente sabe que Kaique não é solução para a equipe do Corinthians. Guinegão também não é solução, e você vê a diferença do banco das duas equipes, tanto o Corinthians quanto o Flamengo, né? Você vê esse cenário, a gente vê o lance de pênalti claríssimo do Ayrton Lucas. A gente tem que falar de arbitragem, e eu vou falar de arbitragem agora, certo? Que é importante nesse cenário de falar arbitragem nesse momento. Esse juiz, esse senhor,
Rodrigo José Lima, né, que é o nome dele, né? Esse senhor, ele foi o mesmo juiz, né, que não deu pênalti para o Corinthians quando o Corinthians estava brigando para não cair, certo? É esse mesmo senhor, né, que não deu pênalti em cima do Bidu, né, quando o Corinthians em 2023 estava brigando para não cair. É o mesmo juiz que deu pênalti ridículo, o Rodrigo José Pereira de Lima, que deu pênalti ridículo do Kaká em cima do Bruno Henrique, que não foi. Nos últimos 5 últimos jogos, o Rodrigo José de Lima, ele deu 5 pênaltis contra o Corinthians. Ou seja, ele quis compensar da expulsão claríssima do Everton Araújo em cima do Bidon, né? Ele começa a ter critérios ridículos de dar qualquer falta para o Flamengo, né? No lance do Corinthians ele não dá falta, ele começa a apitar tentando compensar a equipe do Flamengo. Esse senhor, ele acaba com o jogo depois da expulsão do Everton Araújo. Aos 6 minutos ele acabou o jogo, não teve jogo. Então, eu não estou dizendo que o problema foi culpa do Rodrigo José Lima, mas ele influenciou. Enquanto o Corinthians teve um homem a mais, né, o Corinthians não conseguiu transformar isso em vantagem. A gente sabe que hoje no futebol moderno atual, quando uma equipe tem um homem a mais, muitas vezes o jogo acaba. Porque você tem superioridade numérica em várias situações, combate com a bola, sem a bola, né? E hoje mostramos de novo uma arbitragem péssimo, que é o futebol brasileiro, e Rodrigo José Lima de novo, né, estragando o jogo, como deu o pênalti ridículo a favor do Inter, que ocasionou a não rebaixamento da equipe colorada, quando ele não deu pênalti em cima do Bidu, quando o Corinthians estava com risco de cair para a segunda divisão, contra a equipe do Grêmio. Então, estamos falando desse senhor que é um péssimo árbitro para os dois lados, tanto para o Flamengo quanto para o Corinthians, né? O Corinthians, o Dorival, ele coloca o Kaique, ele aposta, o Corinthians aposta muito pelo lado esquerdo. Eu vi que o outro erro do Dorival foi colocar André na ponta. Ele apostou André na ponta direita e muitos lances que pelo lado direito o Corinthians não teve muita criação, porque muitas vezes que o Mateuzinho sobe por lado direito, ele entrava em desvantagem, enquanto o Corinthians apostava muito pelo lado esquerdo. Então, o erro do Dorival de deslocar o André pela ponta e, ao invés de tirar Raniel e colocar Matheus Pereira e André no meio campo para ter mais criações de jogada, ele acaba tomando erros, e o Kaique não conseguiu fazer alguma coisa diferente, não conseguindo dar criação para a equipe do Corinthians. O Corinthians pôde encontrar o gol no último minuto, né, do Gustavo Henrique. Guinegão acaba pifiando a bola e o Roberto, ele consegue salvar jogada que foi, né, desperdiçado pelo Guinegão. Ele consegue até salvar essa bola e fazendo um grande chute em cima do Rossi, que faz uma bela defesa do jogo, né, do Rossi. Muito bem, Yuri Alberto, voltando muito bem, sendo dos poucos que se salva nessa equipe do Corinthians, certo? E o empate foi justo, talvez. O que se dá nesse erro foi a arbitragem, né, picotando o jogo, dando qualquer falta, cortando o jogo, tentando compensar a equipe do Flamengo, né, pela expulsão do Everton Araújo, né, enquanto o Corinthians também não teve a ousadia do Dorival de querer ganhar o jogo, né, talvez estava querendo salvar o cargo, enquanto o Flamengo, o Léo Jardim, ele fez umas trocas muito boas de colocar De La Cruz no lugar do Arrascaeta, que não está jogando bem, não vem começando bem, e colocou Carrascal, que equilibrou bastante o meio campo junto a De La Cruz. Dorival. Bom, para finalizar falando do Dorival, eu acho que eu não demitiria o Dorival, né? Ele é um treinador que teve dificuldade, lesões do Yuri Alberto, lesões do Caio César, né? Não conseguiu ainda contar com o Lingard.
muitos jogadores que ele pediu, o Corinthians não conseguiu contratar, né? Enquanto ter que falar também do Memphis Depay mexendo no celular. Bom, o Depay estava comunicando com a equipe do Holanda sobre a lesão dele, né? Não vi nada demais. Muito das pessoas mexem celular durante o trabalho. Isso é a coisa mais comum que existe. É uma tentativa da mídia paulista de querer desviar o assunto à arbitragem, que foi péssimo, que acabou prejudicando o Corinthians, né, para desviar a atenção em direção ao Memphis Depay, certo? Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.